paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo. Vocês estão no canal Max William Pregador Oficial. No Desvendando a Bíblia de hoje, falaremos sobre um versículo também muito conhecido de toda a Igreja de Cristo neste tempo presente. E este texto, por muitas vezes, é aplicado de forma errada, de forma equivocada. Que texto que eu estou falando? Eu estou falando daquele famoso versículo: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Naturalmente, esse texto é aplicado e falado sobre o céu. Quando alguém pergunta como é o céu, irmão, esse irmão vai e diz: é aquilo que o olho não viu, é aquilo que o ouvido não ouviu, é aquilo que não subiu ao coração do homem. Agora a pergunta é: será que este versículo está realmente falando sobre o céu? Bora ver isso hoje? Você está no Desvendando a Bíblia. Vem comigo, Igreja do Senhor. Meus irmãos, o texto de hoje está na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 2 e no versículo 9. Eu quero ler o versículo na íntegra para você entender, logicamente, o que nós estamos falando. Está escrito assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Este versículo, por inúmeras vezes, foi e ainda é aplicado como sendo alguma coisa referente ao céu. É logicamente que quando vamos falar sobre o céu, falamos de algo que esperamos ser glorioso, que esperamos ser esplêndido. E por esse motivo, logo associamos esse texto, porque o céu é tão esplêndido, o céu é tão glorioso que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e logicamente não subiu ao coração do homem. Isso são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Agora eu lanço a seguinte pergunta: se os olhos não viram, o que eu explico com a revelação de João no Apocalipse? Se os ouvidos não ouviram, como explicar a fala do próprio apóstolo Paulo quando disse: eu fui arrebatado ao terceiro céu e ouvi palavras inefáveis? Como eu posso explicar isso? Agora, vem comigo para dentro desse texto e vem comigo para dentro dessa revelação e você vai perceber que esse texto ele não está falando a respeito do céu. Esse texto nunca quis falar a respeito do céu. Esse texto sempre quis falar a respeito do Evangelho. Perceba você que no versículo posterior, que é o versículo de número 10, está escrito: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Vem comigo, Igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, ele estava falando aos coríntios que quando ele foi pregar na cidade de Corinto, Paulo não foi com sublimidade de palavras, mas ele foi mostrando para os moradores de Corinto o que era um evangelho de poder, o que era um evangelho que as suas palavras tinham o poder da transformação. As palavras desse evangelho eram um mistério que foi se revelado durante o período de Cristo na terra e ainda estava sendo revelado em muitos mistérios durante o período da igreja em formação, no seu período inicial. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto específico à igreja de Corinto, Paulo estava dizendo que o evangelho é um mistério de Deus que foi revelado pelo seu Espírito. É a expressão do versículo 10. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Agora perceba a conexão do versículo 9 com o versículo 10. Aquilo que o olho não viu,
aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu o coração do homem, que é o que, pregador? É a mensagem do Evangelho, que esteve oculta em mistério por milênios. Os profetas queriam saber o que era a mensagem do Evangelho. Para você entender melhor, os profetas queriam que o Evangelho subisse ao coração. Os profetas queriam ouvir o que era o Evangelho. Os profetas queriam ver a manifestação do Evangelho, mas não viram com os olhos, não ouviram com os ouvidos e não subiu ao coração de homem nenhum. Mas Deus então agora, glória a Deus, revelou pelo seu Espírito. Perceba que Espírito está com I maiúsculo, o que é uma indicação do Espírito Santo de Deus. Deus revelou pelo Espírito Santo os mistérios ocultos do Evangelho, o qual não havia subido no coração de ninguém, o qual nenhum olho havia visto, o qual nenhum ouvido havia ainda ouvido a respeito do Evangelho. O Evangelho era um mistério oculto que Deus revela pelo Espírito Santo. E diz o apóstolo Paulo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Esse texto, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, não está falando a respeito da eternidade, a respeito do céu. Ainda que o céu possa ser para nós isso, nossos olhos ainda não viram, os nossos ouvidos ainda não ouviram e também não subiu ainda ao nosso coração. Mas alguns servos de Deus já experimentaram a visão do céu, como por exemplo Estevão, quando viu Jesus em pé, à mão direita de Deus no céu. Por exemplo, Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Como também João no Apocalipse, quando João vê o céu e escuta coisas de lá, e mais do que isso, João recebe no seu coração a revelação do que é a Nova Jerusalém e o lugar da nossa futura habitação. Amém? Então esse texto não fala do céu, esse texto fala do Evangelho, que não subiu ao coração de ninguém, não foi visto pelo olho de ninguém, não foi ouvido pelos ouvidos de ninguém, mas agora o Espírito Santo, que penetra as profundezas de Deus, revelou para nós o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Até o próximo Desvendando a Bíblia. Nós encerramos por aqui hoje. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus.